Muito bem, meus queridos amigos, a paz esteja com todos vocês. Vamos já prosseguindo com o nosso estudo. A Bíblia não diz, nós já estamos caminhando para a parte 25 já, Ganhei mais um inscrito, estamos indo para 78 inscritos. E creio que, pela permissão de Deus, há de se multiplicar para 78 mil, Meu desejo é que o Evangelho seja pregado até a última criatura, que o ID de Jesus, que está escrito na Bíblia, Marcos 16:15, possa se cumprir através desse canal. Esse é o meu objetivo, tá bom? E você é bem-vindo, todos são bem-vindos. Você que está chegando agora, você que já é inscrito, você que está no meu canal desde o começo, desde o início, quando eu comecei, que Deus abençoe, tá bom? Você que ainda não é inscrito, peço você se inscreva. Você que já é, compartilhe, deixa o seu joinha. Você que vai se inscrever também, compartilhe, deixa o seu joinha, tá bom? Agora eu estou também no TikTok, no Instagram. Enfim, eu tenho usado essas redes sociais, tudo para o Evangelho, ser pregado, para o Evangelho ele ser anunciado, tá bom? E vamos que vamos, Eu estou um pouquinho cansado, mas o Espírito ele está forte, Deus nos tem dado graça e força para a gente prosseguir, tá bom? Então, hoje eu vou falar de um tema que eu já escutei um pregador falando isso há uns anos atrás, que esse pregador, falando para mim que o louvor liberta. Eu já escutei isso. Não sei se você que me assiste também, assim, já ouviu falar isso, mas nós vamos aprender com a Bíblia hoje que não é bem assim, tá? E, inclusive, até existe um ditado popular lá fora que diz que quem canta seus males espanta, Um ditado antigo que você já deve ter, vamos assim dizer, ouvido, Você já deve ter ouvido, Então, da onde que eles tiraram esse ditado? E da onde que esse pastor que falou comigo, ele tirou essa palavra? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 23, a Bíblia diz que um espírito mau, ele está lá no versículo 23, 1 Samuel 16, verso 23. A Bíblia ela diz assim, E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, e se achava melhor, E o espírito mau se retirava dele. Então, é 1 Samuel 16, verso 23. Então, esse pastor, ele falou essa palavra para mim, numa conversa que a gente tivemos, há muitos anos atrás, e ele citou essa parte. Inclusive, até o ditado que existe, quem canta seus males espanta, eu acredito que até tiraram dessa parte. Mas, meu amigo e minha amiga, deixa eu te explicar algo. A música, eu sou uma pessoa que gosto muito de música, claro, música cristã. A música ela tem o poder de estimular a pessoa. Ela acalma,
ela estimula a pessoa a alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que gosta de beber bebida alcoólica. Que tipo de música que essa pessoa ela vai ouvir? Músicas que faz apologia à bebida alcoólica, né? A pessoa que mexe com droga, a pessoa que tem um vício, né? O que ela vai ouvir? Ela vai ouvir músicas que vão incentivar ela a fazer aquilo, né? E, perdão, a pessoa que, vamos supor que ela é uma pessoa romântica, ela sofre na vida sentimental, ela tem um problema na vida sentimental, né? Ela vai ouvir músicas que vão estimular ela aquilo. É onde que a pessoa vai ficar cada vez mais sofrendo, né? Como diz o ditado popular lá fora, é a famosa fossa, né? E às vezes a pessoa acaba entrando em depressão, né? Por causa disso, né? Então, a música, ela tem o poder de estimular a pessoa. Então, o Saul, não é que o Saul ele se libertava, não é que o louvor libertava o Saul. O que aconteceu na vida do rei Saul foi algo que Deus havia permitido, para que o Davi ele fosse conhecido, né? Na verdade, o Davi ele já era uma pessoa que Deus já tinha planos para tornar ele como rei, né? E tudo acontecia conforme a direção de quem? A direção de Deus. Então tudo que aconteceu na vida do Saul foi permissão de Deus, para que o Davi fosse conhecido. Você pode ver que a Bíblia diz que era um espírito mau da parte do Senhor. Quando a Bíblia fala da parte do Senhor, significa que Deus permitiu que o diabo entrasse na vida de Saul, que o diabo atormentasse o Saul. E na época do Antigo Testamento, as pessoas não tinham muito entendimento do que era demônio, e do que era Deus e daquilo que era o diabo agindo. Tanto que você pode ver no livro de Jó, quando a mulher dele fala para ele amaldiçoar Deus e morrer, o Jó ele atribui o mal que ele estava passando a Deus. Ele achou que tivesse sido Deus que tivesse colocando aquele mal nele. Mas na verdade foi o diabo, com permissão de Deus, que entrou na vida dele. Então, as pessoas antigamente, no Antigo Testamento, eles não tinham muito, vamos assim dizer, conhecimento daquilo que era demônio, daquilo que era possessão. A possessão, a libertação, o trabalho de libertação veio de Jesus para cá, né? Foi Jesus que deu início ao trabalho de libertação. Na época de Jesus existia possessão demoníaca, tal. Foi Jesus que veio trazer esse trabalho e esse conhecimento de que o demônio estava por trás de certas coisas, né, de certos males. Então, não existia, né, a possessão demoníaca, não existia. Aliás, deixa eu corrigir, até existia, mas as pessoas não tinham esse entendimento, né? Eles não entendiam o que era libertação. O significado da palavra libertação, o que ela significa? Ela significa a pessoa ser livre. Então o que aconteceu na vida do Saul não foi uma libertação. Foi algo paliativo, foi algo momentâneo, né? Quando Davi tocava a harpa para ele, amenizava, ou seja, Davi tocava aquela canção calma, aquela canção tranquila. Aí o espírito de Saul se acalmava, né? A Bíblia fala isso. Ele sentia um alívio, ou seja, ele se acalmava e momentaneamente aquele espírito deixava.
mas tudo com a permissão de Deus. Não significa que Saul foi liberto. Na verdade, o Saul, ele foi atormentado até sua morte. A Bíblia diz que Saul, ele se matou, ele se suicidou, né? Para você entender como que as pessoas antigamente, no Antigo Testamento, eles não tinham muito entendimento do que era demônio. A Bíblia diz que o próprio rei Saul, ele foi procurar uma feiticeira para poder trazer o espírito de Samuel. Olha só, né? Ele foi fazer tipo uma sessão espírita, vamos assim dizer, com todo respeito a você que é espírita e me assiste. Ele foi fazer uma sessão espírita. Ou seja, ele buscou uma feiticeira para trazer o espírito de Samuel. Mas na verdade não era o espírito de Samuel, era um demônio se materializado com o espírito de Samuel, que já havia falecido. Então, na época, as pessoas não tinham muito entendimento do que era demônio, do que era libertação. Então, meu amigo e minha amiga, o Saul, ele não foi liberto, tá? Então, o louvor, ele não liberta. O louvor é para atrair a presença de Deus, para nos levar à presença de Deus, para a gente enaltecer a presença de Deus, mas o que liberta é uma oração em posição de mão, é uma expulsão de demônio, né? Isso é uma verdadeira libertação. E principalmente o conhecimento e a prática da palavra, que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, né? Aí vai ter pessoas que vai querer falar de Paulo, de Silas, lá em Atos 16, 25, que a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus e as portas das prisões se abriram. Mas foi que tipo de libertação que foi? Foi uma libertação demoníaca que aconteceu ali? Não. O que aconteceu ali foi uma libertação física. As portas das prisões se abriram, mas a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando. Foi através do louvor que as cadeias que não eram espirituais, eram cadeias físicas, se abriram e a porta se abriu. Foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Mas eu não posso pegar essa palavra e dizer que o louvor liberta. Eu nunca vi os apóstolos cantando no ouvido de um endemoniado para o demônio sair, né? Eu nunca vi Jesus cantando no ouvido de um endemoniado para o endemoniado sair, para o endemoniado se libertar. Muito pelo contrário. Eu vejo Jesus mandando o demônio embora, mandando o demônio sair, né? Então, o louvor, ele não liberta, tá? O louvor, ele nos aproxima de Deus, mas ele não liberta da pessoa da possessão demoníaca. Ele não liberta a pessoa da opressão. O que liberta é a pessoa conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus, e se ela manifestar com o demônio, se ela ficar possessa, tem que haver a imposição de mão de um cargo espiritual, de alguém que tem uma autoridade espiritual, colocar a mão sobre a pessoa e expulsar aquele mal, tá? Porque foi isso que Jesus mandou, ele falou: meu nome expulsarão demônios, e foi isso que Jesus fez e isso que os apóstolos fizeram, tá? Então, eles não cantaram para o demônio sair, tá bom? Então, o louvor não liberta, tá? O Saul, ele não foi liberto, o Saul, ele morreu atormentado, tá certo? Mais um estudo, a Bíblia não diz, tá? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor teu Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.